Nós vamos iniciar ouvindo aqui, assistindo uma reconstituição do momento em que Jesus teria pregado essa parábola do semeador para a nossa reflexão de hoje. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os curei. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60, e outro 30. Bom dia a todos.
para nós compreendermos essa parábola de Jesus, a doutrina espírita ela vem nos apresentar a condição do mundo em que nós vivemos. Por que é chamado de mundo de expiação e de provas? Os tipos de espíritos que aqui habitam. Por que Jesus teria vindo falar, ele que é o eterno semeador das verdades eternas, viria falar para quem não iria escutar? Poucos iriam entendê-lo? Não, é porque ele sabe que nós estamos numa lei de evolução, numa lei de progresso, e aqueles que nos escutam um dia, lá na frente escutarão. E é isso que o Espiritismo vem nos apresentar. Para a nossa reflexão, o importante é entendermos hoje onde nós nos enquadramos nessa parábola de Jesus. E depois nos confortarmos com a ideia de que não é estacionário o lugar onde nós estamos, mas que nós podemos mudar nosso posicionamento em relação às verdades superiores, aos ensinos superiores. Então nós podemos entender a Terra como um grande educandário, conforme nos ensina o Espiritismo, onde há alunos em graus diversos de aprendizado. Nós vamos encontrar na Terra, conforme nos ensinam os espíritos superiores, desde espíritos simples, que estão em começo de aprendizado, que mal conseguiriam compreender o ensinamento dessa natureza, até espíritos que já viveram muito, desenvolveram muito a intelectualidade, se tornaram pessoas extremamente inteligentes, mas que moralmente não evoluíram, e as pessoas que evoluíram muito moralmente e se distanciaram daquelas que estão no mesmo mundo, no mesmo educandário, em condições bem inferiores. E Jesus é o semeador, ele não para de semear, tanto que ele deixa a terra mandando outro consolador, mandando o Espírito da verdade para continuar semeando, para que a gente entenda a nossa função aqui na terra e o objetivo da nossa encarnação aqui na terra. Então, para a gente entender o que Jesus fala dos tipos de terreno, nós vamos ter que olhar para dentro de nós. Então ele fala em 4 tipos de solo. Ele fala à beira do caminho, foi jogada a semente, as aves, que ele faz uma comparação com o maligno, vem, se alimenta daquilo e a pessoa não aproveita aquela semente. Aquele terreno não aproveita. O terreno pedregoso, né, que cresce rápido, mas não tem solo para fincar raiz e morre rápido aquela planta. Entre espinheiros, os espinheiros sufocam a planta que quer crescer, mas não consegue. E a terra boa que dá frutos. Vamos olhar só para essa imagem aqui e vamos pensar em nós o que seria a beira do caminho. A beira do caminho é o espírito imaturo. Então podemos ser nós, hoje. O espírito imaturo é o espírito que está se alimentando das coisas da terra, das coisas da matéria, que não tem anseios espirituais nenhum superior, que não precisa, não sente falta de ensinamentos superiores, que não busca a sua espiritualidade, que nem sente necessidade de se espiritualizar. Então, se chega alguém e fala de algo espiritual, não me interessa. Então essas pessoas, quando dizem o maligno, a ave do céu vem e leva, dizem, não interessa esse assunto. Esses dias eu conversava com um cardiologista, amigo meu, e nós estávamos falando, e de repente ele é protestante, muito estudioso do Velho Testamento, do Novo Testamento, pela doutrina dele, e nós nos respeitamos muito, e ele falou assim, Zé Antônio, eu vejo que vocês têm uma crença em Jesus muito grande como espírita. Jesus é o nosso mestre. Ele disse assim, você sabe que aqui na terra falar em Jesus afugenta as pessoas? Eu falei, afugenta as pessoas? Eu falo, afugenta as pessoas. Parece que falar de Jesus dá uma alergia, as pessoas não querem, né? Tocar nesse assunto. Eles gostam de assuntos triviais, de assuntos que não alimentam a vida eterna, de assuntos só que sustentam aquele momento, passageiros, fugazes. E ele está falando exatamente isso que Jesus está nos ensinando quando ele diz que a semente é jogada à beira do caminho para espíritos que estão muito imaturos. Porque, não sei se vocês perceberam a imagem, não sei se estava bem clara a imagem, o rosto das pessoas
que aparecem naquela imagem, eles estão olhando sem compreender nada, porque aquilo não é interessante para eles. Porque eles não estão no estágio de evolução, tenham condições de se alimentar daquilo que Jesus trouxe para apresentar ao mundo. Mas Jesus trouxe na hora certa, porque foi Ele que escolheu a hora para trazer. Primeiro Ele preparou um povo, esse povo para acreditar no único Deus. Depois Ele foi trazer mensagem dentro desse povo, que é justo o povo que não está preparado para ouvir a sua mensagem. Mas Ele está trazendo para a humanidade, para os filhos de Deus, as suas ovelhas, aquele que Jesus diz assim, das minhas ovelhas nenhuma se perderá, somos todos nós. Então Jesus, Ele está investindo em todos nós. Ele sabe que o esforço é nosso, mas a semente é dele, a semeadura é dele, a mensagem superior é dele, porque só Ele vem dos planos superiores, só Ele é um Espírito puro que a terra conhece, só Ele pode falar de verdades eternas. Então quando Ele traz, Ele diz que a maioria das pessoas, a semente está sendo jogada à beira do caminho, não está preparada. Nós estamos. A pergunta é para nós. Será que nós estamos? Ou estamos desinteressados, somos imaturos, os anseios materiais predominam, não temos interesses em coisas espirituais? E daí, gente? E daí de que adianta Jesus trazer uma mensagem dessa natureza se nós não estamos maduros para receber? Por que nós estamos numa casa espírita? Porque nós viemos em busca de espiritualidade, ou do auxílio dos espíritos superiores, porque cremos que existem espíritos superiores. Isso é espiritualização. Eu creio que existem espíritos que estão aqui trabalhando. Mas quem são esses espíritos? Foram espíritos que um dia não tiveram interesse na mensagem de Jesus, mas que evoluíram, que reencarnaram, acordaram nos seus sentimentos o desejo de entender que quando chegavam no mundo espiritual, ou estavam em condições tão pobres que sofriam, e voltavam sofridos para a terra, em busca de paz e de equilíbrio que não tinham encontrado ou tinham perdido, e daí encontram a espiritualização, encontram a mensagem de Jesus, encontram esses benfeitores, esses espíritos superiores, e acolhem em sua alma a ânsia de serem melhores, e aí passam a servir no mundo espiritual. Quando reencarnam, passam a servir aqui. Mas aí existe a segunda questão. Quando chega nesse estágio que nós já estamos adiantando nossos passos, já estamos recebendo a mensagem com alegria, acolhendo em nosso coração, sentindo vontade de participar dessa tarefa, sentindo vontade de ser alguém um pouco melhor do que for, quer dizer, acordando em nossos espíritos os anseios superiores, Jesus disse que nós ainda podemos estar num estágio inferior, que Ele chama de terreno pedregoso, em que acolhe a mensagem, se entusiasma com a mensagem, mas não tem força para prosseguir naquele caminho. Por quê? Volta para as coisas da matéria, volta a se alimentar do mundo, volta a viver das alegrias passageiras do mundo. Alegrias tão passageiras, gente, que a gente fica esperando aquele momento que vai nos dar alegria aqui na terra, com tanta expectativa. Dura 1, 2 horas aquele encontro, aquele jogo, aquela novela, aquele filme, aquele evento, e passou. E depois aquilo parece que já não serve para nós, não nos alimenta. Jesus falava que a água que nós bebemos, no outro dia nós temos sede, mas que a água que Ele traz para a gente beber, se a gente beber dessa água, a gente nunca mais vai ter sede. Ele está falando dessas verdades espirituais. Então eu me recordei na história de Chico Xavier, um fato muito interessante, que com certeza já devo ter comentado aqui, quando o Chico estava no começo, mocinho, 21 anos de idade, ele com aquela mediunidade plena, recebeu o Parnaso com 23 anos, já tinha sido editado o livro dos poetas, dos espíritos dos poetas, que o Brasil inteiro se assustou, os literatos se assustaram. Como é que uma pessoa simples, humilde de Minas Gerais iria receber aquela obra? Ou seriam os espíritos realmente que existem e estão escrevendo, ou ele era um gênio. E naquela época ele e o irmão dele, José Xavier, viviam na casa deles, montaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga e começaram a estudar o Evangelho sob a orientação de Emmanuel, o guia de Chico.
E naquela alegria começaram a chegar as pessoas por causa do livro, por causa da fama do Parnaso do além-túmulo, do túmulo. Foi chegando gente de vários lugares e da própria cidade ali de Pedro Leopoldo, da região, das cercanias de Belo Horizonte, e que começaram a dar palpites na vida de Chico. Chico, nós precisamos montar um trabalho de caridade em nome do Espiritismo, Chico. Nós precisamos montar um trabalho, um hospital psiquiátrico espírita, Chico. Nós precisamos montar uma creche, porque não tinha nada disso, não tinha um movimento espírita com essa intensidade. Tinha, graças a Eurípides Barçanufo, tinha na região de Franca, de Minas, tinha muito trabalho, mas o Chico estava lá em Pedro Leopoldo, naquele 1923, gente, 33, 34. E vem todo mundo lendo as mensagens do Evangelho dos Espíritos Superiores com aquela ânsia de quem está recebendo a mensagem e que está despertando em si a vontade de fazer algo. Nesse momento chega na casa de Chico uma senhora com 4 filhas completamente perturbadas, uma veio acorrentada. Então a dona Rita, que é narrada a história pelos biógrafos de Chico, ela veio com o irmão dela, o Raul, trazendo 4 filhas completamente possessas de espíritos inferiores, e uma delas tão possessa que estava acorrentada, veio amarrada. Chegaram na casa de Chico, ela pedindo por favor ajuda. Quando o Chico olha, ele, uma alma boa, se compadece. Os outros já se sentem aqueles pruridos de o que esse pessoal veio fazer aqui? Justo agora que eu ia montar um hospital psiquiátrico, justo agora que eu ia montar uma creche espírita, quer dizer, vai chegar esse pessoal doido aqui dentro da casa do Chico, vai atrapalhar nossas ideias. E o Chico recebe uma mensagem do espírito da mãe dele, Dona Maria João de Deus. Ela escreve a mensagem dizendo: vocês que querem trabalho, o trabalho chegou. Esse é o trabalho do espírita, socorrer o sofrimento da humanidade. E o sofrimento acaba de bater a porta de vocês. Esse é o primeiro, é o início do trabalho de vocês. Isso era no meio da semana, era no fim de semana, perdão, e o Chico marcou para segunda-feira para a mulher voltar, então trazer as filhas, que ele ia começar com aquele grupo que estava se formando dentro do Centro Espírita Luiz Gonzaga, começar o trabalho de auxílio às filhas da Dona Rita. O início dos trabalhos de Chico na área da caridade, da assistência espiritual. E foi uma alegria plena para Chico, para José Xavier. Segunda-feira estava lá, Dona Rita, Raul, irmão dela, as 4 filhas de Dona Rita, uma acorrentada. Chico Xavier, José Xavier, as 4 filhas da Dona Rita, ninguém mais, apareceu mais ninguém. Cadê o pessoal que queria montar creche, lar infantil em nome do Espiritismo, hospital psiquiátrico? Por quê? Porque diz Jesus na parábola, na hora que chegam as dificuldades, é preferível voltar à vida mais calma, sem compromissos. Para que compromisso se vai ter dor de cabeça? Aí o Chico se vê numa situação muito curiosa, porque está só ele e José Xavier, 4 jovens obsidiados, espíritos cheios de ódio, de agressividade, e a doutrina, e Emmanuel, e os benfeitores, e o Dr. Bezerra. O que nós vamos fazer? O Chico é médium. Chico falou: ó José, eu recebo as entidades, incorporo, transmito a mensagem delas, cheia de ódio, de desespero, você doutrina elas. Aí o José Xavier fala: mas como é que eu vou fazer isso? Eu pego o Evangelho, dá uma surra do Evangelho neles. Olha a ideia que veio para o Chico, né? Dá uma surra de Evangelho neles. E o José Xavier é muito simples, também humilde, naquela humildade. O Chico recebe o primeiro Espírito, o José Xavier não sabia o que fazer, pegou a Bíblia e começou a bater na cabeça do Chico. E bate literalmente, gente, isso é um testemunho que o Chico dá. Foi a primeira surra de Bíblia que ele tomou na vida, ele fala. Porque o José Xavier não sabia o que era doutrinar, não sabia o que era conversar, não sabia o que era esclarecer, não sabia o que era pacificar um espírito atormentado. Ele não sabia, ele ouviu o Chico falar, dá uma surra de Bíblia, deu uma surra de Bíblia no Chico, coitado, que era o médico que estava incorporando as entidades. Então foi, mas e o pessoal que queria fazer o trabalho? Terreno pedregoso. Quer dizer, é aquela febre, não, vamos fazer, mas não tem força para fazer. Eu sempre comento esse caso da Joana de Anjos, quando o Divaldo, no livro Semeador de Estrelas, narra vários depoimentos da sua vida como médium.
E ele narra que um espírito vinha e assinava através de si como se fosse seu guia espiritual, um espírito amigo, mensagens belíssimas, orientadoras, de socorro, de consolo nas horas difíceis, nas horas de orientação para outras pessoas, e sempre assinava um espírito amigo. 10 anos depois, aparece para ele o espírito de Joana de Ângeles. Quando ele vê aquele espírito irradiando luz na sala da casa dele, na Bahia, em Salvador, ele olha para aquele espírito e pergunta: quem é a senhora? Fala: eu sou o espírito amigo que assina através as mensagens através da sua própria mediunidade há 10 anos. Como que a senhora se chama? Meu nome é Joana. Por que só agora que a senhora me aparece? Porque para nós, os espíritos responsáveis, 10 anos no trabalho com Jesus é só fase de entusiasmo. A qualquer momento podem abandonar a tarefa. 10 anos nas tarefas com Jesus, para nós, os espíritos responsáveis, é apenas a fase de entusiasmo. Veja, gente, como não é fácil. Chico, numa carta que ele escrevia a Vantuil de Freitas, o presidente da Federação Espírita Brasileira, cartas pessoais entre os dois, 1950 e pouco, ele dizia isso: trabalhar com Jesus no começo é difícil demais. Depois ele diz assim: e chegar ao fim é crucificar-se. É muito difícil trabalhar com Jesus, porque são tantos percalços no caminho, é tanta luta entre o céu e a terra, entre as trevas e a luz, e você está ali no meio como intermediário. Não é fácil. O Chico comenta das dificuldades de lutar dentro do Evangelho. Por isso que Jesus fala que muitos vão desistir logo no começo, acolhem a mensagem, se sensibilizam com o Evangelho de Jesus, acham maravilhoso e vão para casa e não retornam mais. Não tem vontade de prosseguir na ânsia da transformação moral. Gente, preste bastante atenção que cada um de nós estamos evoluindo individualmente. Ninguém pode evoluir por nós. Nem nosso benfeitor, nem nosso guia espiritual não pode evoluir por nós. Jesus pode aparecer na sua casa e você disser: eu vi Jesus, mas você não evoluiu ou evoluiu, porque a evolução é individual. A presença de Jesus não quer dizer que você vai se transformar. Tinha 12 apóstolos do lado de Jesus. Um se suicidou. Tinha 12 apóstolos ao lado de Jesus, aprendendo da fonte pura de Jesus. Um não suportou os ensinamentos, não entendeu Jesus. Teve que evoluir às custas de reencarnações pessoais, de lutas difíceis, até que um dia, segundo o espírito Humberto de Campos, através de Chico, no século XV, ele consegue se redimir de ter traído Jesus na reencarnação de Joana d'Arc. Porque Joana d'Arc veio como uma médium, como missionária, libertar a França para poder o Evangelho ser instalado ali através da doutrina dos Espíritos séculos depois, mas foi traída e morta na fogueira. Então Humberto de Campos diz que ali Judas se redimiu, como Joana d'Arc. Então veja quantas vidas precisou Judas viver para poder acender em si a luz do terreno da terra boa, gente. Então veja bem quanto tempo demora, é individual. Então, embora nós estejamos na mesma casa espírita, nós estejamos ouvindo as mesmas mensagens, lendo os mesmos livros, estudando a mesma obra, a evolução é individual. Ninguém evolui pelo outro. A gente aprende com o outro. A gente pode ser contaminado pela influência do outro, mas não pode pegar os créditos do outro a nosso favor. Só nós podemos construir a nossa própria transformação moral. Então, aí ele vai falar entre os espinheiros. O que seria entre os espinheiros? Cada vez que a gente vem para a Terra, como materialista que nós somos, com as tendências materialistas, nós vamos aprendendo a nos alimentar dos prazeres do mundo, das paixões do mundo. Esses são os verdadeiros espinheiros. Porque quando a gente está vivendo no mundo, a gente está sendo tentado. Né? Quando Jesus diz: pedir a Deus para livrar-nos das tentações, porque é exatamente o espinheiro, é o que sufoca a nossa evolução.
Porque a gente quer crescer, a gente quer evoluir, mas as nossas tendências nos conduzem. A gente aprendeu no Espiritismo a palavra atavismo, quer dizer, aquilo que a gente repetiu tantas e tantas e tantas vezes nas nossas existências já vividas, que a gente tende a repetir de novo. A gente tende a repetir de novo tantas vezes os nossos erros, gente, por tendência, que os espíritos superiores, através de André Luiz, através de Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, de Emmanuel, do Dr. Bezerra, dizem que não é incomum que um suicida, quando chegue na outra existência, abençoada por Deus, uma nova oportunidade, quando chega na idade em que ele se suicidou, ele tende a se suicidar de novo. Ele passa a ter desejos de se suicidar de novo. Você viu o que é a tendência da gente? A tendência de cometer os mesmos erros. Nós temos as mesmas tendências. Quem gosta de beber, quem gosta de sexo, é de sexo, quem gosta de dinheiro, é de dinheiro, a ambição, o orgulho, a paixão pelo poder, tudo isso está tão forte dentro de nós, chega uma hora que está tão intenso, que mesmo que a gente ouça Jesus, se sensibilize com Jesus e queira viver Jesus na terra, dentro de nós tem uma força negativa construída ao longo dos séculos, convidando a gente a continuar sendo o que a gente sempre foi. Então, no livro No Mundo Maior, tem aí na biblioteca, acabei de adquirir um novo para mim. No Mundo Maior, os orientadores de André Luiz falam sobre a casa mental. Eles fazem uma comparação do cérebro nosso, se eu não me engano, Calderaro. O cérebro nosso, orgânico, físico, a evolução, os espaços que ele tem para a evolução do espírito. E aí ele faz uma comparação que nós, espíritos, carregamos diante de nós como se fosse uma casa, nossa alma. Nossa mente é como uma casa. Nós temos o porão, nós temos o andar térreo e nós temos o andar superior. Então, o que é o porão? É tudo que a gente construiu nas nossas existências de hábitos. Essa é a definição que Allan Kardec dá em O Livro dos Espíritos para a educação do espírito. A educação é o conjunto de hábitos adquiridos. É uma definição muito interessante, gente. Educar-se é mudar de hábitos. A educação moral é você deixar um hábito inferior e construir um hábito superior. Como é que se constrói um hábito superior? Um hábito, segundo Joana de Ângeles, 10 anos é só fase de entusiasmo. Entendeu? Como vai exigir da gente esforço? Não existe transformação sem a nossa vontade de participar, sem o esforço que essa vontade dinamiza. Então a vontade, ela tem que fazer com que a gente faça algo. Eu tenho muita vontade, mas não adianta ter, a gente tem que usar essa vontade. Eu quero me transformar. O que eu faço para ser cristão? Eu me lembro há 30 anos atrás, eu estava conhecendo o Espiritismo, nós conhecemos em 83, eu e minha esposa, adentramos a Casa Espírita em 83, em 86, 87, eu estava lá na UEL, trabalhando na universidade, atendendo no Beckler, que chamava, tinha um núcleo de atender a comunidade, e eu não sabia o que eu queria usar essa vontade de ser cristão, mas eu não sabia ser. E aí eu descobri que tinha lá na veterinária, tinha o Paulinho, era presidente daqui do MEI na época, o Paulo Costa. E fui lá conversar com ele, eles tinham um albergue noturno aqui. E o albergue hoje é lá dos vovozinhos. E no albergue tinha uma farmácia de medicamentos à amostra grátis. E junto com a farmácia tinha uma fila de gente necessitadas. E eu queria exercitar a caridade. O que é fazer a caridade? Bom, primeiro para nós é fazer contra a vontade, porque você não tem o hábito de fazer. A vontade sua é querer ficar em casa. É por isso que eu digo que precisa muito esforço. Tem gente que não tem que fazer esforço, mas eu sempre tive, até hoje. É muito difícil, tudo é com muito esforço. Então eu lembro que eu vim aqui conhecer o trabalho, me enquadrei com eles, gostei da tarefa, eu consultava, pegava os remédios, dava as amostras grátis, as pessoas saíam dali atendidas, diagnosticadas dentro do possível, e com as amostras grátis, sem precisar comprar remédio, era tudo pessoa simples. Hoje não pode fazer isso. Hoje a vigilância sanitária não deixa. Para ter farmácia tem que ter farmacêutico responsável. Para ter remédio tem que ter farmacêutico responsável. Então nada, hoje um trabalho que a gente fez muitos anos aqui em Londrina, hoje não pode ser feito mais dessa maneira.
Eu posso dar amostra grátis para as pessoas que me pedirem, mas eu não posso cuidar de uma farmácia de amostra grátis. Tem que ter um farmacêutico responsável, tudo é lei, a gente tem que respeitar. Mas esse esforço, então eu lembro que eu fui lá e fui procurar lugares para trabalhar. O que eu faço? Eu tenho que sair da rotina. A rotina nossa é o que nos mata. Por quê? Porque é o hábito. O hábito é o que é a nossa educação moral, é a repetição de hábitos. A rotina é o hábito, é a repetição de um hábito infeliz, que não leva a nada, que não acrescenta absolutamente nada na nossa vida. Você vai ficar o dia inteiro dentro de casa, ou só vivendo das coisas do mundo, sem modificações interiores. Então a gente, nessa casa mental, a gente vai estudar como Calderaro que nós temos toda essa tendência negativa de repetir, continuar com os mesmos hábitos. É a luta que vai se travar. Por isso que Jesus compara um espinheiro, porque é uma planta que vai sufocar a planta que quer nascer, a nova planta que quer nascer, que foi semeada naquele terreno, que quer nascer, gente. Então existem pessoas que rompem o espinheiro, é lógico que existe. É nisso que consiste a verdadeira luta individual nossa. Vencer os espinheiros das nossas próprias tendências. Porque quando a gente vira terra boa, aí a gente já começa a produzir. Agora nós somos seres dinâmicos, em evolução. Se a gente for analisar bem, nós estamos nos 4 estágios ao mesmo tempo, preste atenção. Tem hora que a gente não quer saber de assunto superior. Pode vir, eu vim aqui porque eu queria conversar sobre uma coisa. Agora não, agora o meu interesse está lá, é o maligno, vem roubar. Quer dizer, a gente não quer, tem hora que a gente não quer saber de assunto superior. Tem hora que a gente acha maravilhoso ver na televisão alguém fazendo uma caridade, às vezes num país estrangeiro, fazendo um trabalho de uma assistência tão bonita, a gente tem vontade de estar lá, mas a gente não faz o mínimo esforço para nem fazer aqui na esquina algo parecido. Nós somos o terreno pedregoso. O mais difícil é o espinheiro, que são as nossas tendências inferiores, que fica sempre nos levando para fazer aquilo que a gente sempre fez. Aí a gente vai se transformar numa terra boa. Então, se a gente for, o que é uma terra boa, segundo Jesus? São os espíritos já amadurecidos. Naquele momento em que Jesus veio trazer sua mensagem, quais eram essas pessoas? Eram os que estavam dentro do barco com ele. Por isso que ele fala para as pessoas, vejam, eles não ouvem o que eu falo, eles não compreendem o que eu estou ensinando. Por isso que eu falo por parábolas, que poucos compreenderão. Mas naquela época, hoje qualquer um de nós podemos entender as palavras de Jesus. Nós já não somos mais à beira do caminho. Nós já desenvolvemos a intelectualidade, nós já vivemos muito aqui na Terra, nós já desenvolvemos valores, alguns mínimos que sejam, mas já desenvolvemos. Mas não nos distanciamos ainda das nossas tendências. E esse é o grande obstáculo da nossa vida. Então aí quando começa a contribuir, e contribuir é dentro de casa, é no trabalho, é em qualquer lugar onde você passe sem ter interesse pessoal, e aliviar o peso do trabalho das pessoas que estão em torno de você. Deixa que eu ajudo. Então na hora que a gente começa a participar, a aliviar, a gente já é uma terra que já está produzindo, já está dando frutos, já está fazendo bem para o nosso semelhante. A gente já está tornando mais fácil a vida das pessoas que vivem ao nosso redor. E isso dá para ser feito de várias maneiras. Aí a gente fazendo essa análise, deixa eu ver. Aí então nós temos, isso aqui eu fiz um raciocínio para mostrar que isso é dinâmico. A lei da evolução é a lei do progresso. Está lá no túmulo de Kardec, escrito em francês. Nascer, viver, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Tal é a lei. Então nós estamos num eterno progresso, num eterno crescimento. A vida é eterna. Nós estamos sempre, pela lei de progresso, sempre sendo estimulados à nossa evolução. Então quando a gente vem à casa espírita, muitas vezes pela dor, pelo sofrimento, pelas angústias, pelas aflições, em busca de solução para um problema, por que a gente encontra aqui?
Porque os espíritos superiores, através de Jesus, trouxeram informações novas que nos ajudam a solucionar problemas que antes a gente não conseguiria solucionar sem o auxílio do Consolador prometido. Entre eles, os processos espirituais. Quantos problemas dentro do nosso lar que nós vivemos, de obsessões atrozes dentro do nosso lar, de espíritos carregados de ódio que dominam as pessoas em torno do nosso convívio, ou a nós próprios. E a gente não sabe como lidar com isso. A doutrina vem nos ensinar como lidar com isso, como buscar o socorro. E aí a casa espírita, ela começa a se preparar através do trabalho, dos voluntários, daqueles que querem ser terra boa, que vai produzir 30 por 1, não precisa ser 100 por 1, mas vão participar. Eu gostaria de participar. Então nós vamos participar do trabalho de desobsessão. Vocês já ouviram falar da desobsessão? Desobsessão, quando uma pessoa chegava para Jesus dominado por um espírito inferior, no espiritismo nós chamamos de obsidiado, quer dizer, sob uma perseguição, uma obsessão negativa de um espírito que o persegue. Então a gente chama de obsessão. Então desobsessão seria tentar convencer um espírito a se afastar de alguém. Não é fácil, gente. O ódio que ele carrega é construído em dores atrozes no passado. Como é que você vai convencer? Então existe toda uma tarefa, toda ação de espíritos superiores, e eles querem a nossa participação, porque nós que estamos encarnados precisamos evoluir. Então na casa espírita nós fazemos os trabalhos das desobsessões, lugar para tarefeiros, né? A aplicação do magnetismo espiritual, dos fluidos, através dos passes, lugar para tarefa, lugar para trabalhadores. Então tudo na casa espírita é lugar de trabalho, tudo é trabalho. Até estar sentado na sala aqui de espera, ouvindo uma palestra, nós podemos estar trabalhando, contribuindo, quando nós estamos irradiando algo bom. Porque o que os espíritos superiores precisam para ajudar aqueles que estão aqui, e espíritos que estão aqui nesse estado, é de boas energias. Então eles trazem do mundo espiritual superior, eles irradiam as próprias energias melhoradas, mas eles contam com a nossa energia. Quem que diz isso? André Luiz. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no livro Missionários da Luz, ele conta que ele entra numa casa espírita e ele vê aquela irradiação de energia positiva circulando no ambiente, ele se impressiona e pergunta para o benfeitor que está orientando o Alexandre, de onde vem essa energia? Do coração das pessoas que estão sentadas aqui na sala de espera, aguardando serem atendidas. Essa energia que está circulando aqui, que vai estar fazendo bem, está vindo da esperança construída nos corações das pessoas que estão sentadas na sala de espera. Você vê, então até se está esperando, nós podemos estar colaborando ou perturbando. Tem gente que não aguenta esperar. Tem gente que senta numa sala de espera, né, já tem a síndrome da perna inquieta, né? Já começa lá, né? Ele não consegue parar. E aí ele não vê, será que não vai terminar? Será que falta muito para terminar? E aí, como é lógico que vai perturbar. Mas as que vêm com sinceridade, em busca de auxílio, que sabem que podem encontrar benefício, que confiam, olha quanta energia boa, sabem, confiam, têm esperança. Então é esse otimismo, essas são energias que circulam no ambiente. Segundo André Luiz, observa. Não é ele quem diz, ele observa que energia que é essa. E os benfeitores falam, é a energia irradiada dos corações das pessoas que estão sentadas na sala de espera, aguardando para serem socorridas. É um trabalho de cura. Ele está adentrando dentro de um trabalho de cura. Então nós temos nos dois livros, Missionários da Luz e Nos Domínios da Mediunidade, um capítulo. Um chama Passes e o outro chama Cura. E aí que ele vai narrar, contar dessas energias. Aí eles vão contar da ação dos benfeitores. Quem são os benfeitores? Nós, desencarnados, se melhoramos e vamos trabalhar. Então os espíritos que estão trabalhando são espíritos que são terra boa, mas não são puros, não são perfeitos. São espíritos que estão em evolução. E aí ele conta que André Luiz olha e vê os espíritos irradiando diretamente sobre as pessoas na sala, onde eles estão aguardando para serem atendidos, que eles já estão sendo atendidos aqui fora. Então, o que não falta na casa espírita, tanto para os espíritos quanto encarnados como os desencarnados, é trabalho.
Agora, trabalho requer o quê? Vontade. Vontade de sair da rotina da nossa vida. Deixar o nosso lar e criar um hábito novo. Eu vou trabalhar. Eu vou lá, eu vou ajudar. Olha, gente, que gostoso. Eu vou ajudar. Quer dizer, não é nada que vai ser remunerado para nós, mas vai ser construído em créditos morais a nosso próprio favor. É o que nós mais precisamos, é disso. É dessa transformação da nossa terra, ó, beira do caminho, terreno pedregoso, espinheiros e terra boa. Quer dizer, quando começa a produzir. Aí, para poder... o relógio lá está parado, viu? Que horas são, fazendo? Ah, tá. Então, eu estou olhando lá no site do lugar e eu falei assim, a palestra está curta, eu acho que já... Desculpa. Eu vou apresentar uma mensagem para a gente chegar na terra boa. Uma mensagem que eu li esses dias em casa com a minha esposa no nosso culto do Evangelho, tirado desse livro, também tem ali na biblioteca. Emmanuel escreveu uma coleçãozinha de 5 livros. Não sei como é que chama essa coleção, é Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, e tem mais um, são 5 obras. Ele tem dezenas de livros, mas essas 5 são conhecidas como um pentateuco dele. E numa dessas páginas, a lição chama-se Pelos Frutos. Pelos frutos, aí ele usa essa frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus. Por seus frutos os conhecereis. Isso é Jesus falando. Jesus está falando para aquela multidão, para aquela comunidade, para os apóstolos. Como que você vai saber se uma pessoa é boa? Ele vai comparar com uma árvore. Ele diz, pelo fruto você vai saber se a árvore é boa ou não é. Não é assim? Então a Emmanuel faz esse seguinte raciocínio. E ontem eu tive essa intuição, gente. Eu me lembrei dessa figura. Quem conhecer essa figura que está aqui do lado na fotografia, pode até depois falar, eu sabia quem que era, mas não fale antes, não, para não estragar a surpresa. Porque eu achei muito interessante para comparar com a mensagem. Veja a figura, quando você olha para ela, você se impressiona, né? Mas o que diz Emmanuel sobre pelos frutos? Então ele vai dizer para o fruto, ele diz assim, nem pelo tamanho, nem pela configuração do fruto, ele está falando, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, daí ele está falando da árvore que vai dar o fruto, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, porque tem uma árvore que nem sempre a árvore está vistosa, nem pelo aspecto brilhante, às vezes ela está vistosa, nem pela apresentação desagradável, às vezes uma árvore está murchando, mas ainda vai dar fruta lá na frente. Você vai ver uma macieira quando não é época de fruta, ela não tem nada, é uma árvore seca. Mas depois vai ver ela na época dos frutos, na época normalmente de inverno, né? É linda a macieira. Nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou sem perfume, inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Tem plantas que cheiram mal e são remédios, são medicamentos dos frutos dela. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores. Por isso que eu botei esse rostinho, a gente leva um susto quando vê essa pessoa, né? Mas sim pelos seus frutos, pela utilidade e pela produção. Vocês reconheceram quem é essa pessoa? Alguém tem noção? Pode falar agora. Não tem? Assim também nosso espírito em plena jornada. Olha as obras dele. Aleijadinho. Ó. As obras de Aleijadinho, gente. Aquele é ele, ó, Antônio Francisco Lisboa, não tem o D, perdão, Lisboa. Eu lembrei de pôr essas esculturas, porque ele foi uma pessoa, uma das mais importantes pessoas do barroco, né, no Brasil. E ele era essa figura disforme, né, como uma árvore que parece que não vai dar fruta. E olha os frutos dessa árvore, né? Aqui eram os 12 apóstolos que ele fez lá em Ouro Preto. Então daí Emmanuel termina a mensagem dizendo assim, ninguém se consagre realmente à verdade, que se consagre,
A verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pelo epiderme das nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós, Ema. Então aqui eu encerro a nossa reflexão.